E aí, meu povo, Lorde falando. Hoje vai ser a revisão da aula 12, a aula 15. Tem um link na descrição com as respostas da tarefa 15, então já corrige a sua tarefa, aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para a aula. Começando com a frase do dia. Ei você, estamos distantes fisicamente, mas estou torcendo com todas as minhas forças por você. Explicações. Aula 12. His e her são pronomes possessivos das pessoas he e she, e têm o significado seu dele ou sua dela. Tem que tomar cuidado para não confundir. No inglês é tranquilo, mas quando passa para o português pode acabar confundindo. Exemplo: he likes his mother. Ele gosta da sua mãe. He likes your mother. Ele gosta da sua mãe. A tradução está correta, mas pode acabar confundindo o your com his ou her, e para isso pode-se usar a tradução dele ou dela. Exemplo: he likes his mother. Ele gosta da mãe dele. Na segunda tradução não causa confusão. How many serve para fazer perguntas e a tradução é quantos, mas para coisas que se pode contar. Exemplo: how many friends do you have? Quantos amigos você tem? Aula 13. To make e to do. Ambos têm a tradução de fazer. A diferença entre os dois é que o to do é usado para fazer ações, atividades, tarefas, deveres ou coisas indefinidas. Já o make é usado para criação, construção ou execução de alguma coisa. A tabela é constituída por sujeito, pronome possessivo e pronomes objetos. Na primeira coluna estão os sujeitos. Eles são as pessoas que irão executar as ações na frase. Na segunda coluna se encontram os pronomes possessivos. Cada palavra se refere ao sujeito da mesma linha, mas nada impede você de usar um sujeito com o pronome possessivo de outro sujeito. Exemplo: I like his mother. Eu gosto da mãe dele. E na terceira coluna estão os pronomes objetos. Cada palavra se refere ao sujeito da mesma linha. Uma forma de pensar que não está certa, mas pode servir para entender, é pensar neles como o sujeito que irá receber a ação. E se ele está recebendo a ação, ele não pode ser o sujeito. Então ele vira um pronome objeto. Exemplo: they like us. Eles gostam de nós. Quem executa a ação neste exemplo é o pronome they. E quem recebe a ação é o nós. E como nós virou um pronome objeto, acaba se transformando no us. Aula 14. Está sendo mostrado os sujeitos com o verbo to be. O verbo to be vai variar de sujeito para sujeito. Na primeira coluna está o sujeito e depois o verbo to be referente. Na segunda coluna está o sujeito mais o verbo to be mais a negação. E na terceira coluna é para mostrar que o verbo to be pode substituir o do que era usado para fazer perguntas. Quando se usa o verbo to be para fazer pergunta, ele vai para a frente da frase e não é mais necessário usar o do na frase. Vamos ler a tabela. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Aula 15. Verbo mais ing. Passa a ideia de duração. Exemplo: he is going. Ele está indo. É algo que começou e ainda está acontecendo. To talk e to say. Geralmente, quando se diz que vai conversar ou dizer algo a alguém, se usa o to depois do verbo. Exemplo: I talk to her. Eu converso com ela. I say this to her. Eu digo isto para ela. To take. É similar ao to go, podendo ser direto, usar o to ou to the, dependendo da palavra que vier após ele. Exemplo: I take him to the park. Eu levo ele para o parque. O to take se leva algo a algum lugar, lembre-se disso. Aren't é a versão contraída de are not, e isn't é a versão contraída de is not. A escrita normal e a escrita contraída têm o mesmo significado. O verbo to be também pode fazer perguntas negativas, se ele vier no início da frase e tiver o auxílio do not, tanto na versão contraída como na escrita normal. Exemplo: Aren't you happy? Ou
Are you not happy? Ambas as frases são traduzidas como Você não é feliz? Essas eram as explicações, então vamos resolver as questões. Pare o vídeo, resolva as questões e só depois disso volte a assistir ao vídeo para ver se acertou as respostas. Questão: He wants to talk to his mother. Ele quer falar com a mãe dele. Poderia usar qualquer pronome possessivo nessa frase, mas para a tradução ficar certo, tem que ser a letra B. Resposta: letra B. He does his homework. Ele faz sua lição. Com o homework se usa o does. E como a tradução é uma frase afirmativa, a resposta é a letra A. 3. She wants to buy this for us. Ela quer comprar isto para nós. O nós no final da frase é um pronome objeto. Por isso a resposta é a letra A. How many friends does he have? Quantos amigos ele tem? O how many se usa para coisas que se pode contar. E amigos é algo contável. E como é uma pergunta, logo antes do sujeito é necessário usar o does, pois o sujeito é ele. Resposta letra A. I am smart. Eu sou esperto. Com o pronome I, o verbo to be se transforma em am. Resposta letra A. She is playing the guitar. Ela está tocando violão. Como tocando está dando a ideia de continuidade, no inglês é necessário que o verbo tenha o ing no final. Resposta letra B. 7. Isn't he rich? Ele não é rico? Como na frase é uma pergunta negativa e está sendo usado a terceira pessoa, no caso o he, é necessário usar o is mais not, ou na versão contraída, isn't. Sendo assim, resposta letra A. Lembre-se, quando se usa o verbo to be, não se usa o do ou o does para auxiliar nas perguntas ou negação. 8. I am doing this to him. Eu estou fazendo isto para ele. O ele no final da frase é um pronome objeto, por isso a resposta é a letra C. 9. Does he say this to you? Ele diz isto para você? Como é uma pergunta usando a terceira pessoa e não tem o uso do to be, se usa o does para fazer a pergunta. E o verbo to say quando vai se dizer algo para alguém, a preposição usada é o to. Resposta letra C. 10. Are you my friend? Você é meu amigo? Como tem o verbo to be na frase, ele é quem faz a pergunta. E o verbo to be se transforma em are para os sujeitos you, us e they. Resposta letra A. Com isso terminamos de resolver as questões. Então, se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a aula, deixa nos comentários. Na aula de revisão não tem tarefa, então espero vocês na aula 16.